Seja bem-vindo ao canal Áudio Cripto. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, Audiobook. Autora, Ayn Rand. Volume 2, Isso ou Aquilo. Capítulo 5. Conta descoberto. Foi o primeiro fracasso na história da siderúrgica Riarden. Pela primeira vez, uma encomenda não fora entregue conforme o prometido. Mas no dia 15 de fevereiro, quando os trilhos da Taggart deveriam ser entregues, já não fazia a menor diferença. O inverno viera cedo, nos últimos dias de novembro. Diziam que era o inverno mais frio da história e que não era culpa de ninguém se nevava mais do que o normal. As pessoas faziam questão de não se lembrar de que já houve tempo em que a neve não caía impunemente sobre estradas sem iluminação ou sobre casas sem calefação, que as nevascas não detinham os trens, não causavam centenas de mortes. A primeira vez que a Carvão da Nagger atrasou a entrega de combustível para a Taggart Transcontinental, na última semana de dezembro, o primo de da Nagger explicou que não fora culpa sua, ele tinha sido obrigado a reduzir a jornada de trabalho para 6 horas a fim de levantar o moral dos trabalhadores, que, por algum motivo, não rendiam mais tanto quanto no tempo de seu primo Kenneth. Eles haviam se tornado apáticos e desleixados, explicara ele, porque a disciplina rígida da antiga administração os tinha exaurido. Não era culpa sua se alguns dos supervisores e mestres haviam pedido demissão sem motivo, homens que já trabalhavam na companhia há 10, 20 anos. Não era culpa sua se parecia haver certos atritos entre os funcionários e a nova equipe supervisora, muito embora ela fosse constituída de homens muito mais liberais do que os feitores que antes trabalhavam lá. Era apenas uma questão de readaptação, disse ele. Não era culpa sua se o carvão destinado à Taggart Transcontinental fora entregue, na véspera do dia combinado, ao Departamento de Ajuda Internacional para ser enviado à República Popular da Inglaterra. Era uma emergência, o povo inglês estava morrendo de fome, pois todas as fábricas estatizadas do país estavam fechando, e a senhorita Taggart deveria ser mais razoável, já que seria apenas um atraso de um dia. Atraso de apenas um dia, mas atrasou em 3 dias o trem de carga no 386, que ia da Califórnia para Nova York com 59 vagões cheios de alface e laranjas. O trem esperou em desvios, em estações, pelo combustível que não vinha. Quando, por fim, chegou a Nova York, todo o carregamento teve de ser despejado no rio Ishi. Havia esperado demais nos armazéns da Califórnia, com a redução dos trens em circulação e com a proibição de que uma locomotiva puxasse mais de 60 vagões de uma vez. Somente os amigos e os sócios perceberam que 3 plantadores de laranjas na Califórnia declararam falência, bem como 2 plantadores de alface em Imperial Valley. Ninguém ligou para a falência de uma corretora em Nova York, de uma empresa de encanamentos a quem a corretora devia dinheiro, de um atacadista que havia vendido canos à empresa de encanamentos. Quando havia gente passando fome, afirmavam os jornais, não se devia ficar preocupado com a falência de empresas que só visavam ao lucro. O carvão enviado pelo Departamento de Ajuda Internacional jamais chegou à República Popular da Inglaterra, foi roubado por Ranyard Danesjode. Na segunda vez em que a Carvão da Nagger atrasou a entrega de combustível para a Taggart Transcontinental, em meados de janeiro, o primo de da Nagger gritou irritado, ao telefone, que não fora sua culpa, suas minas haviam permanecido fechadas por 3 dias, em consequência da falta de óleo lubrificante para as máquinas. A entrega de carvão foi atrasada por 4 dias. O Sr. Kim, da companhia Kim de Rolamentos, que se mudará de Connecticut para o Colorado, esperou uma semana pelo trem cargueiro que trazia seu carregamento de aço da Riarden. Quando o trem chegou, as portas da fábrica estavam fechadas. Ninguém deu importância à falência de uma fábrica de motores em Michigan, que havia esperado por um carregamento de rolamentos, com as máquinas paradas e os trabalhadores recebendo pagamento integral, nem ao fechamento de uma serraria no Oregon, que ficou esperando por um motor novo, nem ao fechamento de um depósito de madeira em Iowa, que ficou sem receber a matéria-prima, nem à falência de uma empreiteira em Illinois que, por não receber a madeira a tempo, perdeu todos os seus contratos, levando seus clientes a perambular, por estradas cobertas de neve, à procura daquilo que não existia mais, moradia. A tempestade de neve que caiu no fim de janeiro bloqueou as estradas que atravessavam as montanhas rochosas, erigindo muralhas brancas de 10 metros de altura sobre a linha principal da Taggart Transcontinental.
Os homens que foram tentar limpar a estrada desistiram rapidamente, os limpa-neves foram pifando um por um, porque havia 2 anos que não recebiam manutenção adequada. Os novos limpa-neves não tinham sido entregues, o fabricante fechará a fábrica porque não conseguira receber de Orren Boyle o aço de que precisava. 3 trens que seguiam para o oeste ficaram presos nos desvios da estação de Winston, no alto das Montanhas Rochosas, onde a linha principal da Taggart Transcontinental cruzava o noroeste do Colorado. Durante 5 dias, os trens permaneceram sem comunicação com o restante do mundo. Era impossível chegar até eles no meio da neve. O último caminhão da Ramon pifou nas ladeiras cobertas de gelo das estradas da serra. Os melhores aviões, ainda dos fabricados por Dwight Sanders, foram enviados, mas não chegaram à estação de Winston, porque já estavam velhos demais para enfrentar uma tempestade como aquela. No meio da neve, os passageiros presos nos trens olhavam para as luzes dos casebres de Winston. Na noite do 2º dia, elas se apagaram. Na noite do 3º dia, começou a faltar aquecimento e comida nos trens. Nos poucos momentos em que a nevasca amainava, os passageiros viam, no vazio negro em que se confundiam a terra às escuras e o céu sem estrelas, muito ao longe, em direção ao sul, uma pequena chama ardendo ao vento. Era a tocha de um iate. Na manhã do 6º dia, quando os trens puderam sair e descer as encostas de Utah, de Nevada e da Califórnia, suas tripulações observaram que várias pequenas fábricas que margeavam a estrada, que na vinda estavam abertas, agora estavam fechadas. As tempestades são catástrofes naturais, escreveu Bertrand Scudder, e ninguém é responsável pelos fenômenos meteorológicos. As rações de carvão determinadas por Wesley Mouchel permitiam que os lares fossem aquecidos durante 3 horas por dia. Não havia madeira para queimar, metal para fazer fogareiros, ferramentas para fazer obras nas casas. Em fornalhas improvisadas com tijolos e latas de óleo, os professores queimavam seus livros, e os plantadores de frutas queimavam suas árvores. As privações fortalecem o ânimo do povo, escrevia Bertrand Scudder, e forjam o aço da disciplina social. O sacrifício é o cimento que une os tijolos humanos, formando o grande edifício da sociedade. Na nação em que antes se proclamava que a grandeza é fruto da produção, agora se diz que é fruto da miséria, declarou Francisco de Anconia numa entrevista à imprensa. Mas ela não foi publicada. O único comércio que prosperava naquele inverno era a indústria do entretenimento. As pessoas gastavam seus últimos centavos não em comida nem em combustível, mas em cinemas, para fugir durante algumas horas daquela condição de animais que só podem se preocupar com suas necessidades mais básicas. Em janeiro, todos os cinemas, boates e clubes de boliche foram fechados por ordem de Wesley Mouchel, para economizar combustível. O prazer não é uma necessidade básica da existência, escreveu Bertrand Scudder. É preciso ter uma atitude filosófica, disse o Dr. Simon Pritchett a uma jovem aluna que, de repente, começou a soluçar histericamente no meio de uma aula. Ela acabava de voltar de uma expedição de voluntários que fora socorrer um acampamento de flagelados às margens do Lago Superior. Vira uma mãe segurando no colo um filho crescido que morrera de fome. Não há absolutos, prosseguiu o Dr. Pritchett. A realidade não passa de uma ilusão. Como é que essa mulher sabe que o filho está morto? Como é que ela pode saber que ele um dia existiu de fato? Pessoas com olhos cheios de súplica e rostos transidos de desespero entravam às multidões em barracas onde pregadores exultantes proclamavam que o homem era incapaz de lutar contra a natureza, que a ciência era uma fraude, que a mente humana era um fracasso, que o homem estava colhendo o castigo pelo pecado do orgulho, pela confiança que depositara em sua própria inteligência, e que só a fé no poder dos segredos místicos poderia protegê-lo de uma rachadura num trilho ou da explosão do último pneu do último caminhão. O amor era a chave dos segredos místicos, diziam eles, o amor e o sacrifício desinteressado pelo próximo. Orren Boyle fez um sacrifício desinteressado pelo próximo. Vendeu ao Departamento de Ajuda Internacional, para ser enviado à República Popular da Alemanha, um carregamento de 10.000 toneladas de peças de aço que antes haviam sido encomendadas pela Ferrovia Sul-Atlântica. Foi uma decisão difícil de tomar, disse ele, com os olhos úmidos e embaçados de virtude, ao horrorizado presidente da ferrovia. Mas eu levei em conta que a sua empresa é muito rica, enquanto o povo alemão vive na mais terrível miséria. Assim, agi com base no princípio de que a necessidade vem em primeiro lugar. Quando há dúvida, deve-se favorecer os fracos, não os fortes.
O presidente da Sul Atlântica fora informado de que o amigo mais influente de Warren Boyle em Washington tinha um amigo no Ministério do Abastecimento da República Popular da Alemanha. Mas, se fora esse o motivo de Boyle ou se fora mesmo o princípio do sacrifício, ninguém sabia e não fazia diferença. Se Boyle fosse um santo altruísta, ele teria sido obrigado a fazer exatamente a mesma coisa. Assim, o presidente da Sul Atlântica foi obrigado a se calar. Não ousava admitir que se preocupava mais com sua ferrovia do que com o povo alemão, não ousava usar argumentos contra o princípio do sacrifício. As águas do Mississippi vinham subindo desde o início de janeiro, tempestuosas, agitadas pelo vento, que as transformava numa corrente avassaladora que sobrepujava todos os obstáculos à sua frente. Numa noite de granizo, na primeira semana de fevereiro, a ponte da Sul Atlântica sobre o Mississippi desabou quando passava por ela um trem de passageiros. A locomotiva e os primeiros 5 carros-leitos desabaram junto com as vigas nas águas escuras, 30 metros abaixo. O restante do trem permaneceu sobre os primeiros 3 vãos da ponte, que não desabaram. Você não pode ter o bolo e deixar seu vizinho comê-lo ao mesmo tempo, disse Francisco de Anconia. A fúria das autoridades públicas desencadeada por essa afirmação foi maior do que a preocupação com o horrível desastre da ponte. Dizia-se à boca pequena que o engenheiro-chefe da Sul Atlântica, desesperado porque a companhia não conseguia receber o aço de que necessitava para reforçar a ponte, havia se demitido 6 meses antes, avisando a companhia que a ponte não apresentava condições de segurança. Ele escrevera uma carta ao maior jornal de Nova York, alertando o público, mas ela não fora publicada. Dizia-se também que os 3 primeiros vãos da ponte não haviam desabado porque tinham sido reforçados com metal Rearden, mas a lei da distribuição justa só permitira à ferrovia adquirir 500 toneladas do metal. A única coisa concreta em que deu o inquérito oficial sobre o desastre foi a interdição de 2 outras pontes sobre o Mississippi, de propriedade de ferrovias menores. Uma dessas ferrovias fechou. A outra desativou uma de suas linhas, arrancou os trilhos dela e acrescentou uma pista à ponte da Taggart Transcontinental sobre o Mississippi. A Sul Atlântica fez o mesmo. A grande ponte Taggart em Bedford, Illinois, fora construída por Nathaniel Taggart. Ele lutara contra o governo durante anos porque a justiça havia decidido, com base numa acusação feita por empresas de transporte fluvial, que as ferrovias representavam uma forma de competição destrutiva para o transporte fluvial e eram, portanto, uma ameaça ao bem público. Assim, ficavam proibidas as pontes ferroviárias sobre o Mississippi por constituírem obstáculos materiais. Os tribunais queriam obrigar Nathaniel Taggart a derrubar sua ponte e carregar seus passageiros para o outro lado do rio através de barcas. Taggart, porém, ganhou essa batalha por maioria de 1 voto na Suprema Corte. Sua ponte agora era o único grande elo de ligação entre as 2 metades do continente. Sua última descendente decidira que, por pior que estivesse a situação, a ponte Taggart seria sempre mantida no melhor estado possível. O aço enviado pelo Departamento de Ajuda Internacional não chegou à República Popular da Alemanha. Foi roubado por Reinhard Danesjode, mas a notícia não saiu do departamento, porque havia muito tempo os jornais tinham parado de mencionar as atividades do pirata. Foi só quando o público começou a perceber, primeiro, que escasseavam, depois, que desapareciam do mercado coisas como ferros de passar, torradeiras, máquinas de lavar e todos os eletrodomésticos é que começou a fazer perguntas e espalhar boatos. Dizia-se que nenhum navio que transportasse cobre da de Anconia conseguia chegar a um porto nos Estados Unidos, Danesjode não deixava. Nas noites enevoadas daquele inverno, nos cais dos portos, os marinheiros diziam, aos cochichos, que Danesjode sempre se apossava dos carregamentos de navios do Departamento de Ajuda Internacional, mas que nunca ficava com o cobre dos navios da de Anconia. Ele deixava a tripulação escapar em botes salva-vidas, mas o cobre ia para o fundo do mar junto com os navios. Para os marinheiros, isso era uma lenda impossível de explicar, pois ninguém podia entender por que Danesjode não ficava com o cobre. Na segunda semana de fevereiro, para economizar fio de cobre e energia elétrica, um decreto proibiu os elevadores de irem acima do 25º andar. Os últimos andares dos edifícios mais altos tiveram de ser desativados, e tapumes de madeira foram colocados nas escadas para vedar o acesso a eles. Por meio de uma permissão especial, abriam-se exceções, com base no argumento de a necessidade essencial, para algumas grandes empresas e hotéis de luxo. Foi como se amputassem a parte de cima das cidades. Antes, os habitantes de Nova York nunca se preocupavam com o tempo.
As tempestades eram apenas incidentes incômodos que engarrafavam o trânsito e formavam poças d'água à porta das lojas iluminadas. Andando contra o vento, com suas capas de chuva e seus casacos de pele, as pessoas encaravam as tempestades como intrusas na cidade. Agora, com a neve que enchia as ruas estreitas, as pessoas tinham a terrível sensação de que elas próprias é que eram apenas intrusas temporárias na cidade e que o vento é que mandava lá. Agora não faz mais nenhuma diferença, Hank, não pense mais nisso, não importa, aconselhou Dagny quando Rearden lhe avisou que não seria possível entregar os trilhos encomendados. Ele não conseguira encontrar um fornecedor de cobre. Deixe isso para lá, Hank. Ele não disse nada. Não conseguia deixar de pensar no primeiro fracasso da siderúrgica Rearden. Na noite de 15 de fevereiro, um trilho se partiu e descarrilou uma locomotiva a 1 quilômetro de Winston, Colorado, numa linha que ia ser reformada com os novos trilhos. O chefe de estação suspirou e enviou ao lugar do acidente uma equipe com um guindaste. Era apenas mais um pequeno acidente dos que aconteciam no seu setor quase todos os dias, e ele já estava ficando acostumado. Naquela noite, Rearden, com o colarinho do casaco levantado, o chapéu enfiado até os olhos, caminhava com neve até o joelho por uma mina de carvão a céu aberto, já abandonada, num canto perdido da Pensilvânia, supervisionando a coleta clandestina de carvão, que era colocado nos caminhões levados por ele. A mina não era de ninguém, ninguém podia arcar com os custos de administrá-la. Mas um jovem de voz áspera e olhos negros e zangados, que morava num acampamento de gente faminta, organizara um grupo de desempregados e fizera com Rearden um trato de recolher carvão. Trabalhavam na mina à noite, guardavam o carvão em galerias escondidas, eram pagos em dinheiro vivo e ninguém fazia perguntas. Todos eles eram culpados por terem um desejo feroz de sobreviver. Os desempregados e Rearden trocavam dinheiro e serviços como selvagens, sem direitos, títulos, contratos nem qualquer forma de proteção, tudo com base na compreensão mútua e no cumprimento rigoroso da palavra. Rearden nem sequer sabia o nome do jovem líder. Ao vê-lo carregando os caminhões, pensou que, se aquele rapaz tivesse nascido uma geração antes, teria sido um grande industrial. Agora, provavelmente, terminaria sua breve vida como marginal em alguns anos. Naquela noite, Dagny enfrentou uma reunião da diretoria da Taggart. Todos estavam sentados ao redor de uma mesa lustrosa, numa refinada sala em que a calefação era insuficiente. Aqueles homens, que, ao longo de suas carreiras, haviam fundamentado sua segurança na prática de não trair nenhum sentimento com a expressão do rosto, não dizer nada de conclusivo com suas palavras e manter as roupas impecáveis, agora estavam visivelmente constrangidos com suas suéteres grossas, seus cachecóis em volta do pescoço, as tosses que interrompiam as discussões a toda hora, como o som insistente de uma metralhadora. Dagny observou que Jim não conseguia mais manter sua tranquilidade habitual. Sua cabeça estava enfiada nos ombros e seu olhar zanzava de um rosto para outro de modo arisco. Entre os presentes se encontrava um homem de Washington. Ninguém sabia exatamente qual era seu cargo e qual o seu título, mas isso não era necessário. Sabiam que ele era o homem de Washington e seu nome era Sr. Vetterby. Tinha cabelos grisalhos, um rosto comprido e fino e uma boca que dava a impressão de que tinha de forçar os músculos faciais para mantê-la fechada. E isso lhe emprestava uma expressão de rigidez formal, que era a única coisa que seu rosto denotava. Os membros da diretoria não sabiam se ele estava ali na qualidade de convidado, consultor ou interventor. Preferiam não descobrir. A meu ver, disse o diretor-presidente, o principal problema que devemos considerar é o fato de que os trilhos de nossa linha principal estão em estado deplorável, se não crítico. Fez uma pausa e depois acrescentou, cuidadoso, enquanto a única linha que está em boas condições é a linha John Galt, digo, a linha Rio Norte. No mesmo tom de voz de quem espera que alguém entenda aonde se quer chegar, um outro homem disse: se levarmos em conta nossa escassez crítica de equipamento e o fato de que estamos deixando que esse equipamento se desgaste trabalhando numa linha que dá prejuízo. Parou, sem dizer o que aconteceria se levassem isso em conta. A meu ver, disse um homem magro e pálido com um bigode aparado, a linha Rio Norte se tornou um ônus financeiro com que talvez a empresa não possa mais arcar. Isto é, a menos que certos reajustes sejam feitos, os quais, não terminou, mas olhou para o Sr. Vetterby, que ignorou o olhar. Jim, disse o diretor-presidente, acho que você poderia fazer um apanhado da situação para o Sr. Vetterby.
A voz de Taggart ainda conseguia se manter uniforme, mas era a uniformidade do movimento de um pano esticado sobre cacos de vidro, e de vez em quando transpareciam algumas pontas afiadas. Acho que é do conhecimento de todos que o principal fator que está afetando todas as ferrovias do país é o número excepcional de falências. Ainda que todos nós naturalmente estejamos conscientes de que esse fato é apenas uma circunstância temporária, a questão permanece. No momento, a situação das ferrovias atingiu um estágio que não seria exagerado qualificar de desesperador. Concretamente, a quantidade de fábricas que fecharam no território coberto pela rede Taggart transcontinental é tão grande que toda a nossa estrutura financeira foi destruída. Distritos e divisões que antigamente nos forneciam receitas seguras agora estão dando prejuízo. Não se pode manter em funcionamento o mesmo número de trens de carga quando agora servimos a 3 usuários em vez dos 7 de antes. Não podemos lhes oferecer o mesmo serviço, se mantivermos as tarifas atuais. Olhou de relance para o Sr. Veatterby, mas ele ignorou seu olhar. A meu ver, prosseguiu Taggart, com uma voz em que cada vez eram mais audíveis as pontas afiadas, a posição dos nossos usuários não é razoável. Em sua maioria, eles reclamam de seus concorrentes e tomaram uma série de medidas de âmbito local visando eliminar a competição em suas áreas de atuação. Ora, a maioria deles domina completamente seu mercado. No entanto, eles se recusam a admitir que uma ferrovia não pode cobrar de uma única fábrica a mesma tarifa que era viável no tempo em que ela servia toda uma região. Estamos operando nossos trens para eles no vermelho, e, no entanto, eles resolveram se opor a qualquer proposta de aumento de tarifas. Contra qualquer aumento? Perguntou o Sr. Veatterby, tranquilo, fingindo espanto. Não é essa a posição deles. Se forem verdadeiros certos boatos nos quais me recuso a acreditar, disse o diretor-presidente, mas parou quando percebeu que sua voz estava começando a trair o pânico que sentia. Jim, disse o Sr. Veatterby, num tom de voz agradável, acho que seria melhor se simplesmente não mencionássemos o assunto aumento de tarifas. Eu não estava propondo um aumento nesta altura dos acontecimentos, Taggart se apressou a dizer. Apenas mencionei a possibilidade para completar o quadro geral da situação. Mas, Jim, disse um velho de voz trêmula, eu imaginava que com a sua influência, isto é, com sua amizade com o Sr. Mulshall, estaria garantido que... Ele parou, porque os outros o olhavam com reprovação. O velho estava violando uma lei não escrita, era proibido mencionar esse tipo de coisa. As poderosas amizades de Jim e o motivo pelo qual elas misteriosamente não serviam para nada. A questão, disse o Sr. Veatterby, tranquilo, é que o Sr. Mulshall me enviou aqui para discutir as exigências dos sindicatos dos ferroviários, que pedem um aumento de salário, e as exigências dos usuários, que querem uma redução nas tarifas. O Sr. Veatterby disse isso num tom de firmeza e naturalidade. Ele tinha consciência de que todos aqueles homens já sabiam daquilo, que essas exigências vinham sendo noticiadas nos jornais havia meses. Sabia que o que aqueles homens mais temiam não era o fato em si, mas o fato de ele os mencionar às claras, como se em si o fato não existisse, mas as palavras do Sr. Veatterby tivessem o poder de torná-lo real. Sabia que estavam esperando para ver se ele iria exercer esse poder, e o que ele estava fazendo era mostrar que iria. A situação pedia uma grita de protesto, mas não se ouviu nada. Ninguém disse nada. Então James Taggart, com aquele tom de voz mordaz e nervoso que visava denotar raiva, mas que apenas exprimia incerteza, disse: Eu não daria importância demasiada ao Buzzy Watts, do Conselho Nacional dos Usuários de Ferrovias. Ele vem fazendo muito barulho e oferecendo muitos jantares caros em Washington, mas acho que não vale a pena levá-lo muito a sério. Olhe, não sei, não, ele discordou o Sr. Veatterby. Escute, Klein, eu sei que Wesley se recusou a recebê-lo semana passada. É verdade. Wesley é um homem muito ocupado. E sei que, quando Jenny Lawson deu aquela festança 10 dias atrás, todo mundo foi, mas Buzzy Watts não foi convidado. Também é verdade, admitiu o Sr. Veatterby, complacente. Por isso, eu não apostaria no Sr. Buzzy Watts, Klein. E não vou me preocupar com isso. Wesley é um homem imparcial, retrucou o Sr. Veatterby. Um homem dedicado ao espírito público. Ele considera os interesses do país um todo acima de qualquer outra coisa. Taggart se impertigou na sua cadeira. De todos os sinais de perigo que conhecia, este era o pior. Ninguém pode negar, Jim, que Wesley o tem em alta estima como empresário esclarecido, consultor e um de seus amigos mais íntimos.
O olhar de Taggart se fixou em Weatherby, e isto era pior ainda. Mas ninguém seria capaz de dizer que Wesley pensaria duas vezes antes de sacrificar seus sentimentos e suas amizades pessoais quando o que está em jogo é o bem do público. O rosto de Taggart permanecia impassível. O terror que sentia vinha de coisas que ele jamais permitia que se manifestassem em palavras ou expressões faciais. O terror provinha de seu conflito interior contra um pensamento jamais admitido. Ele próprio fora o público durante tanto tempo e em relação a tantas questões diferentes que sabia o que representava transferir, justamente com seu bem, para a pessoa de Buzzy Watts aquele título mágico e sagrado, a que ninguém ousava se opor. Mas o que Taggart perguntou, e apressadamente, foi: você não está dando a entender que eu colocaria meus interesses particulares acima do bem-estar do público, está? Não. Claro que não, lhe respondeu o Sr. Weatherby com um olhar que era quase um sorriso. Claro que não. Você, não, Jim. Seu espírito público, bem como sua compreensão, são muito bem conhecidos. É por isso que Wesley imagina que você entenda todos os ângulos dessa questão. Sim, é claro, disse Taggart, encurralado. Bem, vejamos o ângulo dos sindicatos. Talvez você não possa lhes conceder um aumento, mas como é que eles podem viver com esse aumento brutal do custo de vida? Eles têm que comer, não é? Isso é que é o mais importante, mais do que qualquer ferrovia. O tom de voz do Sr. Weatherby continha um toque de indignação moral tranquila, como se estivesse invocando uma fórmula que servia para exprimir outro significado que todos entendiam muito bem. Ele encarava Taggart de frente, com aquela ênfase especial do que não é dito explicitamente. Os sindicatos de ferroviários têm quase 1 milhão de membros. Mas as famílias, os dependentes e os parentes pobres, e quem não tem parente pobre hoje em dia? Isso dá uns 5 milhões de votos. Quero dizer, de pessoas. Wesley tem que levar isso em conta. Ele tem que pensar na psicologia dessas pessoas. E pense também no público. As tarifas que vocês estão cobrando foram fixadas numa época em que todo mundo estava ganhando dinheiro. Mas do jeito que as coisas estão agora, os custos de transporte se transformaram num ônus com que ninguém pode arcar. As pessoas se queixam disso em todo o país. Olhou diretamente para Taggart, e aquele olhar foi como uma piscadela. Eles são muitos, Jim. Não estão satisfeitos com um monte de coisas. Se o governo reduzisse as tarifas ferroviárias, muita gente ia ficar agradecida. O silêncio que se seguiu foi como um buraco tão fundo que não permitia ouvir o menor ruído dos objetos que porventura nele caíssem. Taggart, como todos os outros, sabia muito bem quais eram os motivos altruísticos pelos quais o Sr. Monroe estava sempre disposto a sacrificar suas amizades. Foi o silêncio, mas o fato de que ela não queria dizer aquilo, de que viera decidida a não falar, porém não conseguira resistir, que fez com que a voz de Dagny soasse tão áspera. Então, finalmente os senhores conseguiram o que sempre quiseram esses anos? A rapidez com que todos se voltaram para ela foi a resposta involuntária a um som inesperado, mas a mesma rapidez com que desviaram o olhar para a mesa, as paredes, qualquer coisa que não fosse ela, era a resposta consciente ao significado do que Dagny dissera. No silêncio que se seguiu, Dagny sentiu que o ressentimento geral era como uma goma que espessasse o ar do recinto, e sabia que o ressentimento não era dirigido ao Sr. Weatherby, mas a ela. Teria suportado aquilo se deixassem apenas sua pergunta sem resposta, mas o que a fez sentir o estômago apertar de náusea foi a dupla falsidade de fingirem ignorá-la e depois responderem à maneira deles. Sem olhar para ela, com uma voz calculadamente indiferente, porém ao mesmo tempo bem definida, o presidente disse: tudo estaria bem, tudo teria dado certo, não fosse o fato de certas pessoas erradas estarem em posições de poder, pessoas como Buzzy Watts e Chick Morrison. Ah, não me preocupo por causa de Chick Morrison, não me disse o homem pálido de bigode. Ele não tem contatos realmente importantes no primeiro escalão. O problema é Tink Holloway. Não acho que a situação seja desesperadora, disse um homem corpulento com cachecol verde. Joe Dunphy e Bud Asleton estão muito ligados a Wesley. Se a influência deles prevalecer, tudo vai ficar bem. Mas Kip Chalmers e Tink Holloway são perigosos. Eu cuido de Kip Chalmers, disse Taggart. O Sr. Weatherby era a única pessoa na sala que não se incomodava de olhar para Dagny, mas, sempre que seu olhar se fixava nela, não registrava nada. Ela era a única pessoa ali que ele não via. Estou pensando, disse o Sr. Weatherby, como quem não quer nada, olhando para Taggart, que você podia fazer um favor a Wesley.
Wesley sabe que pode sempre contar comigo. Bem, a minha ideia é a seguinte: se você concedesse o aumento de salário aos ferroviários, nós podíamos não falar mais na questão de baixar as tarifas. Por um tempo. Não posso fazer isso. Foi quase um grito. A Aliança Nacional de Ferrovia já assumiu uma posição unânime contra os aumentos, e todos os membros se comprometeram a recusar. É justamente isso que estou dizendo, disse o Sr. Veaterby em voz baixa. Wesley precisa quebrar a unidade da aliança. Se uma ferrovia como a Taggart cedesse, o restante seria fácil. Você estaria dando uma grande ajuda a Wesley. Ele ficaria agradecido. Mas, meu Deus, Klein, eu poderia ser processado pela aliança. O Sr. Veaterby sorriu. Por qual tribunal? Deixe que Wesley tome conta disso. Mas escute, Klein, você sabe tão bem quanto eu que nós simplesmente não podemos arcar com esse aumento. O Sr. Veaterby deu de ombros. Isso é um problema para vocês resolverem. Mas como? Não sei. Isso é problema de vocês, não nosso. Vocês não querem que o governo comece a dizer como devem operar a ferrovia, não é? Claro que não. Mas, para nós, o problema é garantir que as pessoas estejam recebendo salários decentes e tenham um bom sistema de transportes. Vocês têm que fazer a sua parte. Mas, é claro, se acham que não podem resolver o problema, então, eu não disse isso. Taggart se apressou a exclamar. Não disse isso absolutamente. Ótimo, disse o Sr. Veaterby, num tom agradável. Temos certeza de que vocês vão saber dar uma solução. Ele estava olhando para Taggart. Este estava olhando para Dagny. Bem, é só uma sugestão, disse o Sr. Veaterby, recostando na sua cadeira numa atitude de modéstia. Só uma ideia para vocês pensarem. Afinal, sou só um convidado aqui. Não quero me intrometer. O objetivo da reunião era discutir a situação das linhas secundárias, não era? E disse o presidente, com um suspiro. Se alguém tem uma sugestão a dar, esperou, mas ninguém respondeu. Creio que a situação está clara para todos nós. Esperou. Parece claro que não podemos continuar a bancar o funcionamento de algumas dessas linhas, a linha Rio Norte em particular, e, portanto, parece indicada alguma medida nesse sentido. A meu ver, disse o homem pálido de bigode, com uma voz inesperadamente confiante, deveríamos agora ouvir a senhorita Taggart. Debruçou-se para a frente com um olhar astuto. Como Dagny não dissesse nada, limitando-se apenas a se virar para ele, o homem perguntou: o que a senhorita tem a dizer? Nada. Como? Tudo o que eu tinha a dizer está no relatório que Jim leu para todos. Sua voz era calma, límpida e neutra. Mas a senhorita não fez nenhuma recomendação. Não tenho nenhuma a fazer. Mas, afinal, como vice-presidente de operações, a senhorita há de ter um interesse vital nas políticas dessa ferrovia. Não tenho nenhuma autoridade sobre as políticas dessa ferrovia. Mas estamos ansiosos por saber sua opinião. Não tenho opinião. Senhorita Taggart, disse ele, no tom formal de quem dá uma ordem, certamente a senhorita tem consciência de que nossas linhas secundárias estão altamente deficitárias e de que esperamos que a senhorita faça com que elas se tornem rentáveis. Como? Não sei. Isso é uma atribuição sua, não nossa. No meu relatório, explicitei os motivos que fazem com que isso agora seja impossível. Se há fatos que não levei em conta, queira mencioná-los. Eu não sei. Esperamos que a senhorita encontre um jeito. A nós só cabe garantir que os acionistas tenham lucro. A senhorita cabe dar uma solução. A senhorita não vai querer que pensemos que é incapaz de fazer isso e... Sou incapaz de fazer isso. O homem abriu a boca, porém não achou nada mais a dizer. Olhava para ela atônito, sem entender por que a fórmula não dera certo. Senhorita Taggart, disse o homem do cachecol verde, no seu relatório a senhorita dá a entender que a situação da linha Rio Norte é crítica? Eu afirmei que era caso perdido. Então o que a senhorita propõe que se faça? Não proponho nada. A senhorita não está fugindo às suas responsabilidades? E o que vocês acham que estão fazendo? Perguntou ela, com uma voz contida. Querem que eu não diga que a responsabilidade é sua? Que foram as porcarias das suas políticas que nos levaram à situação em que estamos agora? Pois digo. Senhorita Taggart, por favor, disse o presidente, implorando e censurando ao mesmo tempo, não deve haver rancores entre nós.
Faz alguma diferença a esta altura de quem foi a culpa? Não vamos brigar por causa de erros passados. Temos que trabalhar todos juntos para que a nossa ferrovia possa sobreviver a essa terrível emergência. Um homem grisalho, de aspecto respeitável, que permanecerá calado o tempo todo, com uma expressão amarga de quem sabe que tudo o que está acontecendo não vai levar a nada, olhou para Dagny com um olhar que seria de solidariedade se ele ainda tivesse um mínimo de esperança. Com um leve toque de indignação na voz, ele disse: Senhor Presidente, se estamos buscando soluções práticas, gostaria de sugerir que considerássemos as limitações a que estão sujeitos os tamanhos e as velocidades de nossas composições. Se há uma prática particularmente desastrosa, é essa. Se ela fosse abolida, não apenas todos os nossos problemas seriam resolvidos, como também seria um enorme alívio. Com a atual escassez desesperadora de combustível, é insensato e criminoso trabalhar com uma locomotiva puxando 60 vagões quando ela podia puxar 100, e levar 4 dias para fazer uma viagem que poderia ser feita em 3. Sugiro que computemos o número de usuários que arruinamos e os distritos que destruímos por causa de entregas não feitas e atrasos, e então, nem pensar nisso, interrompeu o Sr. Vetterby, seco. Nem sonhar. Totalmente fora de questão. Não aceitamos nem conversar sobre o assunto. Senhor Presidente, perguntou o homem grisalho pacientemente, posso continuar? O presidente espalmou as mãos, com um sorriso de impotência. Não seria prático, e respondeu. Acho melhor limitarmos a discussão à questão da linha Rio Norte, sugeriu Taggart. Houve um longo silêncio. O homem do cachecol verde se virou para Dagny. Com voz triste e cautelosa, ele perguntou. Senhorita Taggart, a senhorita diria que é apenas uma pergunta hipotética. Se o equipamento atualmente usado na linha Rio Norte fosse remanejado, seriam preenchidas as necessidades da nossa linha principal? Ajudaria. Os trilhos da linha Rio Norte, disse o homem pálido de bigode, não têm igual em todo o país e não poderiam agora ser adquiridos por preço algum. Temos 500 quilômetros de linha, ou seja, bem mais de 600 quilômetros de trilhos de metal readem puro nessa linha. A senhorita concordaria que não temos condições de desperdiçar esses trilhos excelentes numa linha que já não tem mais quase tráfego? Isso é para os senhores resolverem. Coloquemos a questão de outro modo. Esses trilhos seriam úteis se fossem usados na nossa linha principal, que está tão necessitada de reparos? Ajudaria. Senhorita Taggart, perguntou o homem de voz trêmula, na sua opinião, ainda há usuários importantes na linha Rio Norte? Ted Nielsen, da Motores Nielsen. Mais ninguém. A senhorita diria que os custos de operação da linha Rio Norte poderiam ser usados para aliviar os problemas financeiros do restante da rede? Ajudaria. Então, como nossa vice-presidente de operações, ele parou, e ela esperou, olhando para ele, que disse, então, o que era que o senhor ia perguntar? Eu ia dizer, bem, como vice-presidente de operações, a senhorita não tem nenhuma conclusão a tirar? Dagny se levantou, olhou para os rostos ao seu redor. Senhores, não sei como é que podem estar querendo se iludir de que, se eu explicitar a decisão que os senhores pretendem tomar, sou eu quem vai arcar com a responsabilidade por ela. Talvez os senhores achem que, se a minha voz pronunciar as palavras decisivas, sou eu quem vai passar a ser o assassino, já que todos sabemos que o que está acontecendo é a cena final de um demorado assassinato. Não posso imaginar o que os senhores pretendem realizar com uma farsa desse tipo e não vou ajudá-los a representá-la. O golpe final será desferido pelos senhores, já que foram os senhores que desferiram todos os golpes anteriores. Dagny se virou para ir embora. O diretor-presidente ameaçou se levantar, impotente. Mas, senhorita Taggart, por favor, continuem sentados. Queiram continuar a discussão e façam a votação. Vou me abster. Se quiserem, eu fico aqui, mas só na qualidade de funcionária da companhia. Não vou fingir que sou mais do que isso. Virou-se mais uma vez, mas a voz do homem grisalho a deteve. Senhorita Taggart, não é uma pergunta oficial, é apenas minha curiosidade pessoal, mas a senhorita poderia me dizer qual o futuro que prevê para a rede Taggart Transcontinental? Olhando para ele com um olhar compreensivo e voz mais doce, Dagny respondeu: não penso mais em futuro nem em rede ferroviária. Pretendo continuar administrando ferrovias enquanto for possível fazê-lo. Acho que não o farei por muito tempo. Afastou-se da mesa e foi até a janela, para que continuassem sem ela. Dagny olhou para a cidade.
Jim conseguira permissão para continuar a usar energia elétrica nos últimos andares do edifício Taggart. Daquele andar, a cidade parecia achatada. Apenas aqui e ali alguns riscos verticais de vidro iluminado se destacavam solitários contra o céu escuro. Dagny não ouvia as vozes dos homens atrás de si. Não sabia por quanto tempo fragmentos da discussão deles passaram por ela, sons que avançavam e se embaralhavam, uma luta não para afirmar uma força de vontade pessoal, e sim para arrancar uma afirmação de alguma vítima que não queria fazê-lo, uma batalha na qual a decisão seria pronunciada não pelo vencedor, mas pelo perdedor. Quer me parecer, a meu ver, na minha opinião, se supuséssemos que estou apenas sugerindo, não que eu queira. Se considerarmos os dois lados, na minha opinião, está claro que, a meu ver, é fato incontestável que ela não sabia de quem era a voz, mas ouviu a frase claramente. E, portanto, proponho que seja fechada a linha John Galt. Alguma coisa, pensou ela, fez com que a pessoa que falou chamasse a linha por seu nome verdadeiro. Você também teve de suportar isso, gerações atrás. Foi igualmente difícil para você, mas nem por isso desistiu. Será que foi mesmo tão duro? Tão feio? Não faz mal, a forma é diferente, mas é só dor, e a dor não o deteve, nem a dor nem o que quer que você tenha tido que suportar. Você não desistiu, não cedeu. Você encarou a coisa, e é essa coisa que eu tenho que encarar. Você lutou e eu vou ter que lutar. Você conseguiu, e eu vou tentar. Ela ouviu, na sua cabeça, o fervor daquelas palavras de dedicação e demorou para se dar conta de que estava falando com Nat Taggart. A próxima voz que ouviu foi a do Sr. Weatherby. Um momento, pessoal. Vocês estão se lembrando de que é preciso conseguir uma permissão para fechar uma linha? Meu Deus, Klein! Gritou Taggart, em pânico. É claro que não vai haver nenhum, não esteja muito certo disso. Não esqueça que uma ferrovia é um serviço público, e se espera de vocês que ofereçam transporte, quer lucrem, quer não. Mas você sabe que isso é impossível. Bem, para vocês é muito fácil resolver o seu problema, fechar essa linha, mas nós, como ficamos? Um estado inteiro como Colorado ficar praticamente sem transporte, que espécie de reação isso vai provocar no público? Agora, é claro, se vocês derem a Wesley alguma coisa em troca, para equilibrar, como o aumento dos salários dos ferroviários, não posso. Dei minha palavra à Aliança Nacional. Sua palavra? Bem, seja como você quiser. Não vamos querer forçar a aliança. Preferimos que essas coisas sejam feitas voluntariamente. Mas vivemos tempos difíceis, e não se pode adivinhar o que vai acontecer. Todo mundo abrindo falência, as arrecadações diminuindo, a gente pode, lembre-se de que possuímos mais de 50% das debêntures da Taggart, a gente pode ser obrigado a exigir o pagamento delas dentro de 6 meses. O quê? Berrou Taggart. Ou mesmo antes. Mas vocês não podem fazer isso, meu Deus, não podem. Ficou combinado que a moratória seria por 5 anos. Foi um contrato, um compromisso. Estávamos contando com isso. Um compromisso. Você não está sendo meio antiquado, Jim? Não existem compromissos, só a necessidade do momento. As pessoas que adquiriram essas debêntures originariamente também contavam com vocês. Dagny caiu na gargalhada. Não conseguiu se conter, não resistiu. Não podia desperdiçar uma oportunidade de vingar Elise Wyatt, Andrew Stockton, Lawrence Ramon, todos os outros. Em meio às gargalhadas, ela disse: Obrigada, Sr. Weatherby. O Sr. Weatherby olhou para ela, surpreso. Como assim? Perguntou, frio. Eu sabia que íamos ter que pagar essas debêntures de uma maneira ou de outra. Estamos pagando agora. Senhorita Taggart, disse o presidente, severo, a senhorita não acha que essa atitude de ambém que eu avisei não leva a nada? Falar do que teria acontecido se tivéssemos agido de modo diferente não passa de pura especulação teórica. Não podemos nos dar ao luxo de desfiar teorias. Temos que lidar com a realidade prática do momento. Perfeito, disse o Sr. Weatherby. É isso que vocês devem ser, práticos. Agora, estamos oferecendo uma proposta. Vocês fazem uma coisa para nós que nós fazemos uma coisa para vocês. Vocês dão aos ferroviários o aumento de salário, e nós lhes damos permissão para fechar a linha Rio Norte. Está bem, disse James Taggart, engasgado. À janela, Dagny os ouviu votar.
Ouviu-os afirmar que a linha John Galt seria fechada em 6 semanas, no dia 31 de março. É só aguentar os momentos seguintes, pensou ela. Depois é só aguentar mais uns momentos, uns poucos de cada vez, que então fica mais fácil. Depois você se acostuma. O que ela se obrigou a fazer nos momentos seguintes foi vestir o casaco e ser a primeira a sair da sala. Depois teria de pegar o elevador e descer o grande e silencioso edifício Taggart. Depois era atravessar o hall escuro. No meio do hall, Dagny parou. Havia um homem encostado à parede, como se estivesse à espera, e à espera dela, porque estava olhando diretamente para ela. Dagny não o reconheceu de imediato, porque estava certa de que ele não poderia estar ali àquela hora. Oi, Slug, disse ele, baixinho. Dagny respondeu, indo buscar o nome num lugar muito longínquo que um dia fora seu. Oi, Frisco. Então, finalmente mataram John Galt? Dagny se esforçou para inserir aquele momento dentro de um tempo ordenado. A pergunta pertencia ao presente, mas o rosto sério vinha daqueles dias passados naquela colina à margem do rio Hudson, quando ele teria compreendido como aquela pergunta era importante para ela. Como é que você sabia que ia ser hoje? Há meses que está claro que eles iam fazer isso na próxima reunião. Por que você veio aqui? Para ver como é que você reagiu. Quer rir de mim? Não, Dagny, não quero rir de você. Ela não viu nenhum sinal de humor no rosto dele, então disse, confiando nele. Não sei como estou reagindo. Eu sei. Eu estava esperando, já sabia que eles iam ter que fazer isso. Agora é só uma questão de aguentar, ia dizer esta noite, mas disse, todo o trabalho e as formalidades necessárias. Francisco a pegou pelo braço. Vamos a algum lugar onde a gente possa beber alguma coisa juntos. Francisco, por que você não ri de mim? Você sempre riu daquela linha. Vou rir, amanhã, quando vir você envolvida com o trabalho e as formalidades necessárias. Hoje, não. Por que não? Vamos, você não está em condições de falar sobre isso. Ela queria protestar, mas disse, acho que não estou, não. Francisco a levou até a rua, e Dagny percebeu que estava acompanhando o ritmo uniforme dos passos dele e sentiu os dedos firmes dele em seu braço. Francisco fez sinal para um táxi e abriu a porta para ela. Dagny lhe obedeceu sem perguntar nada. Sentia-se aliviada, como uma pessoa que está se afogando e desiste de tentar lutar contra as águas. Ver um homem agir com autoconfiança era para ela um salva-vidas lançado à sua frente no momento em que ela já se esquecera da existência de salva-vidas. O alívio não estava no ato de renunciar à responsabilidade, mas em ver um homem capaz de assumi-la. Dagny, disse ele, olhando para a cidade que passava pelas janelas do táxi, pense no primeiro homem que teve a ideia de fazer uma viga de aço. Ele sabia o que estava vendo, o que estava pensando e o que queria fazer. Não disse, a meu ver, nem ouvia ordens de homens que diziam na minha opinião. Ela deu uma risadinha, admirada por Deanconia ter acertado em cheio. Havia adivinhado a natureza da náusea que a oprimia, o pântano do qual tinha que escapar. Olhe ao seu redor, disse ele. Uma cidade é a forma concretizada da coragem humana, a coragem dos homens que pensaram pela primeira vez em cada parafuso, cada rebite, cada gerador necessário para construí-la. A coragem de dizer não a meu ver, mas um fato é o seguinte, e apostar sua própria vida no seu julgamento. Você não está sozinha. Esses homens existem. Eles sempre existiram. Houve um tempo em que os seres humanos se acocoravam em cavernas, à mercê de todas as pestes e tempestades. Será que homens como os membros da sua diretoria teriam sido capazes de tirá-los das cavernas e fazê-los chegar até isso? Apontou para a cidade. De jeito nenhum, pois é essa a prova de que existe um outro tipo de homem. E disse ela, com avidez, pense neles e esqueça sua diretoria. Francisco, onde estão eles, os homens do outro tipo? Não os querem agora. Eu os quero. E como? Quando você os quiser, você os encontrará. Deanconia não lhe perguntou nada a respeito da linha John Galt, e ela não tocou no assunto, até que se sentaram a uma mesa no reservado à meia-luz e Dagny se viu com uma taça na mão. Ela mal reparara no caminho que haviam feito para chegar lá. Era um restaurante caro e tranquilo, que parecia um refúgio secreto. Viu que estavam sentados a uma mesa pequena e lustrosa, com um encosto redondo de couro atrás de seus ombros e um espelho azul escuro que os fechava num nicho, separando-os dos prazeres ou das dores que os outros fregueses tivessem ido ali para esconder.
Denconia estava debruçado sobre a mesa, olhando para ela, que tinha a impressão de estar debruçada sobre a atenção daquele olhar. Não falaram na ferrovia, mas, de repente, Dagny disse, olhando para dentro de sua taça. Estou pensando na noite em que disseram a Nat Taggart que ele teria de abandonar a ponte que estava construindo. A ponte sobre o Mississippi. Ele estava com graves problemas financeiros, porque as pessoas tinham medo da ponte, achavam que não era um projeto prático. Naquela manhã, lhe disseram que as empresas de transporte fluvial estavam abrindo processo contra ele, exigindo que a ponte fosse destruída por ameaçar a segurança do público. 3 vãos já haviam sido construídos. Naquele mesmo dia, uma multidão atacou a estrutura e tocou fogo nos andaimes de madeira. Os trabalhadores abandonaram a obra, uns porque estavam com medo, outros porque haviam sido subornados pelas companhias de navegação, mas a maioria o fez porque Nat não tinha dinheiro para pagá-los havia semanas. Durante todo aquele dia, ele recebeu notícias de que os homens que tinham comprado ações da Taggart Transcontinental estavam cancelando suas subscrições, um por um. No fim da tarde, uma comissão que representava os 2 bancos que eram sua última esperança veio vê-lo. Foi ali mesmo, no local da obra, à margem do rio, no velho vagão em que ele morava, com a porta aberta, da qual se viam as ruínas dos andaimes queimados, ainda fumegantes em meio a vigas de aço retorcidas. Ele havia negociado um empréstimo com esses bancos, mas o contrato não fora assinado. A comissão lhe disse que ele teria de abandonar a ponte, porque certamente ia perder o processo, e a ponte teria de ser destruída quando estivesse pronta. Se concordasse em abandonar a obra, lhe disseram, e transportar seus passageiros para o outro lado do rio em barcas, como faziam as outras ferrovias, o contrato seria mantido e ele receberia dinheiro para continuar a construção do prolongamento de sua ferrovia no outro lado do rio. Caso contrário, o empréstimo seria cancelado. O que ele faria? Lhe perguntaram. Nat não disse uma palavra, pegou o contrato, rasgou-o em 2, entregou-lhes os pedaços e saiu do vagão. Andou até a ponte, subiu nela, chegou até a última viga. Ajoelhou-se, pegou as ferramentas que os trabalhadores haviam abandonado e começou a remover os pedaços de carvão da estrutura de aço. Seu engenheiro-chefe o viu, com um machado na mão, sozinho em cima do grande rio, o sol se pondo atrás dele, no oeste, para onde ele queria estender sua ferrovia. Nat trabalhou a noite inteira. Pela manhã, já havia elaborado um plano para encontrar os homens de que precisava, homens de opiniões independentes, para encontrá-los, convencê-los, levantar o dinheiro e terminar a ponte. Dagny falava com uma voz baixa e monótona, olhando para o reflexo de luz que tremeluzia dentro da taça enquanto seus dedos a giravam de vez em quando. Ela não traía nenhuma emoção, mas havia em sua voz a intensidade de uma prece. Francisco, se lhe pôde sobreviver aquela noite, que direito tenho eu de me queixar? Que diferença faz o que sinto agora? Ele construiu aquela ponte. Eu tenho que insistir por ele. Não posso fazer o que fez a sua Atlântica com a ponte dela. Eu me sinto quase como se ele, se eu deixasse isso acontecer, viesse a saber, naquela noite que ele passou sozinho na ponte. Não, isso é bobagem, mas o que sinto é o seguinte: qualquer homem que saiba o que Nat Taggart sentiu naquela noite, qualquer homem que esteja vivo agora e seja capaz de saber isso, eu estaria traindo se deixasse que isso acontecesse. E não posso. Dagny, se Nat Taggart estivesse vivo, o que faria? Ela respondeu com uma risadinha rápida e amarga, involuntariamente. Ele não duraria 1 minuto. Mas depois se corrigiu. Não, não é verdade. Ele acharia um jeito de combatê-los. Como? Não sei. Dagny percebeu que havia algo de tenso e cauteloso na atenção com que Francisco a observava quando se debruçou para a frente e disse: Dagny, os membros da sua diretoria não teriam nenhuma condição de enfrentar Nat Taggart, não é mesmo? Não há nenhum tipo de disputa na qual eles poderiam vencê-lo. Ele não teria nenhum motivo para temê-los. Eles todos juntos não teriam inteligência, nem força de vontade, nem energia que equivalham a 1/1000 do que tinha Nat. Não, claro que não. Então por que é que, no decorrer de toda a história, os Nat Taggarts que constroem o mundo, sempre ganham, e depois perdem para os membros da diretoria? Eu não sei. Como é que homens que não tinham coragem de assumir uma posição inequívoca em relação a nada, nem ao tempo que está fazendo, puderam lutar contra Nat Taggart? Como eles puderam lhe roubar sua realização, se ele resolveu defendê-la? Dagny, ele lutou com todas as armas que tinha, exceto a mais importante.
Eles não poderiam ganhar se nós, e ele nós todos, não tivéssemos entregado o mundo a eles. Você entregou o mundo a eles. Elis Wyatt também, Kendra Nagger também. Eu não vou fazer isso. Deanconia sorriu. Quem foi que construiu a linha John Galt para eles? Ele percebeu apenas uma leve contração da boca de Dagny, mas sabia que a pergunta era como um soco numa ferida em carne viva. Porém ela respondeu, com voz tranquila, fui eu. Para isso? Para homens que não foram firmes, não quiseram lutar e entregaram os pontos. Você não vê que não era possível nenhum outro desfecho? Não. Quantas injustiças você está disposta a aceitar? Tantas quantas eu tiver forças para combater. O que você vai fazer agora? Ela disse, com calma, olhando para ele com um toque de orgulho, para reforçar a tranquilidade que manifestava, começar a arrancar os trilhos. O quê? Da linha John Galt. Como se fosse com minhas próprias mãos, por ordens minhas. Começar a tomar medidas para desativar a linha e depois arrancar os trilhos e usá-los para reforçar a linha principal. Há muito trabalho a fazer. Não vou ter tempo para pensar. Seu tom de voz mudou um pouco, traindo seus sentimentos, sabe, estou até gostando. Vai ser bom que eu mesma tenha que fazer isso. Foi por isso que Nat Taggart trabalhou a noite toda, só para não parar. Não é tão duro quando se tem algo a fazer, e pelo menos sei que vou estar salvando a linha principal. Dagny, perguntou ele com voz muito tranquila, e ela não entendeu porque teve a impressão de que era como se toda a vida de Deanconia dependesse da resposta que ela daria à pergunta, e se fosse a linha principal que você tivesse que destruir? Então ela respondeu, sem querer, então a última locomotiva passaria por cima de mim, mas acrescentou, não, isso é sentimentalismo. Eu não faria isso. Deanconia disse, delicado. Eu sei que não faria isso, mas você sentiria vontade de poder fazer isso. É verdade. Ele sorriu, sem olhar para ela. Era um sorriso zombeteiro, porém de dor ao mesmo tempo, e a zombaria era dirigida a si próprio. Dagny não sabia por que tinha certeza disso, mas conhecia o rosto dele tão bem que sempre saberia o que ele sentia, ainda que não pudesse mais entender as razões de seus sentimentos. Conhecia seu rosto tão bem, pensou, quanto conhecia todo o seu corpo, que ainda podia ver, e de repente foi como se o visse por debaixo de suas roupas, tão próximo de si, na intimidade forçada daquele reservado. Deanconia se virou para olhar para ela e passou algo em seus olhos que a fez ter certeza de que ele sabia em que ela estava pensando. Francisco desviou a vista e pegou a taça. Bem, e disse ele, a Nat Taggart. E a Sebastian Deanconia? Perguntou ela, mas logo se arrependeu, porque dera a impressão de estar zombando dele, o que não era sua intenção. Então ela viu nos olhos dele uma claridade estranha, e Deanconia respondeu, com um sorriso levemente orgulhoso que ressaltava sua firmeza. Sim, e a Sebastian Deanconia. A mão de Dagny tremeu um pouco, e ela derramou algumas gotas sobre a toalha de papel que cobria o plástico escuro e brilhoso da mesa. Ficou a observar Francisco enquanto ele esvaziava a taça de um só gole. O gesto brusco e rápido lhe deu a impressão de que ele estava selando uma promessa solene. De repente ocorreu a Dagny que era a primeira vez em 12 anos que ele a procurava por sua própria vontade. Ele agira como se tivesse certeza de estar em posição de controle, como se sua confiança fosse uma transfusão que permitisse a ela recapturar sua própria autoconfiança, sem lhe dar tempo para que ela pensasse nas implicações de os dois estarem juntos ali. Agora, inexplicavelmente, Dagny tinha a impressão de que haviam desaparecido as rédeas que antes estavam nas mãos de Deanconia. Tudo se resumiu ao momento de silêncio, ao contorno imóvel da testa, da face e dos lábios dele, que olhava para o outro lado, mas Dagny tinha a impressão de que agora era ele quem estava se esforçando para recapturar alguma coisa. Ela não sabia por que ele a procurara, qual seu objetivo, e percebia que talvez ele o tivesse atingido. Havia ajudado a suportar o pior momento, lhe dera uma defesa contra o desespero e a ideia de que um ser vivo inteligente a ouvira e compreenderá. Mas por que ele tivera vontade de fazer isso? Por que pensara nela em seu momento de aflição, depois dos anos de agonia que ele lhe proporcionara? Por que era importante para ele a reação de Dagny à morte da linha John Galt? Ela se deu conta de que fora essa a pergunta que ela não lhe fizera no hall no edifício Taggart. É este o vínculo entre nós, pensou Dagny, o fato de que eu jamais me surpreenderia se ele me procurasse justamente quando mais precisava dele, e de que ele sempre saberia quando vir. O perigo era confiar nele,
embora ela soubesse que aquilo só poderia ser mais uma armadilha, embora soubesse que Deanconia sempre traía aqueles que confiavam nele. Deanconia, com os braços apoiados na mesa, olhava bem para frente. Sem se virar para ela, disse de repente: estou pensando nos 15 anos que Sebastian Deanconia teve de esperar pela mulher que amava. Ele não sabia se a encontraria outra vez, se ela estaria viva, se esperaria por ele. Porém sabia que ela não seria capaz de sobreviver à luta que ele tinha de combater, e que ele não poderia chamá-la enquanto não tivesse vencido. Então esperou, colocando seu amor no lugar da esperança que não tinha o direito de alimentar, mas quando finalmente a carregou para dentro de sua casa, sabendo que tinha nas mãos a primeira senhora Deanconia de um mundo novo, Sebastian se deu conta de que a luta estava terminada, ele vencera, estavam livres, nada a ameaçava e nada jamais faria mal a ela outra vez. Nos dias em que haviam vivido uma felicidade e uma paixão extraordinárias, Deanconia jamais lhe dera a entender que tinha em mente fazer de Dagny sua esposa. Por um momento, Dagny pensou se realmente se dera conta de quanto ele representará para ela. Mas aquele momento passou com um arrepio invisível. Ela se recusava a acreditar que, depois de 12 anos, fossem possíveis aquelas coisas que estava ouvindo agora. É essa a nova armadilha, pensou. Francisco, perguntou ela, com voz dura, o que você fez com Hank Rearden? Deanconia pareceu achar estranho que ela se lembrasse daquele nome naquele momento. Por quê? Perguntou. Uma vez ele me disse que você era o único homem de quem gostara. Mas, da última vez que o vi, ele disse que queria matar você. Não lhe disse por quê. Não. Não lhe disse nada a respeito. Não. Dagny o viu dar um sorriso estranho, de tristeza, gratidão e saudade. Quando ele me disse que você era o único homem de quem gostava, eu lhe avisei que você o magoaria. As palavras de Deanconia foram como uma explosão. Ele era o único homem, com uma única exceção, a quem eu poderia dedicar minha vida. Quem é a exceção? O homem a quem dediquei minha vida. O que você quer dizer? Deanconia sacudiu a cabeça, como se tivesse dito mais do que devia, e não respondeu. O que você fez com Rearden? Algum dia eu lhe digo. Não agora. É isso que você sempre faz com aqueles que são muito importantes para você? Ele olhou para ela com um sorriso que exprimia a sinceridade luminosa da inocência e da dor. Disse, com voz suave: sabe, eu poderia dizer que isso é o que eles sempre fazem comigo. E acrescentou: porém não direi. Os atos, bem como o conhecimento, eram meus. Deanconia se pôs de pé. Vamos embora? Eu a levo em casa. Dagny se levantou. Ele ajudou a vestir o casaco, que era largo e solto, e suas mãos envolveram o corpo dela. Dagny percebeu que o braço dele permaneceu sobre seus ombros um instante a mais do que ele queria que ela percebesse. Ela se virou para olhar para Deanconia. Porém ele estava curiosamente imóvel, olhando para a mesa. Ao se levantarem, eles tinham afastado do lugar os pedaços de papel que protegiam a mesa, e agora ficará descoberta uma inscrição feita no plástico. Haviam tentado raspá-la, porém ainda permanecia legível, como vestígio do desespero de algum bêbado desconhecido. Quem é John Galt? Com um gesto brusco de irritação, Dagny recolocou o papel no lugar. Deanconia deu uma risada e disse: eu sei quem é John Galt. É mesmo? Todo mundo que me diz que sabe conta uma história completamente diferente das outras que já me contaram. São todas verdadeiras, todas as histórias que você já ouviu sobre ele. E qual é a sua? Quem é ele? John Galt é o Prometeu que mudou de ideia. Depois de séculos sendo bicado por abutres por ter trazido para os homens o fogo dos deuses, ele quebrou as correntes que o prendiam e tomou de volta o fogo que tinha dado aos homens, até o dia em que os homens levem embora seus abutres. Os dormentes circundavam as escarpas de granito, agarrados às encostas do Colorado. Dagny caminhava por entre eles, com as mãos nos bolsos do casaco e os olhos fixos nas distâncias perdidas à sua frente. Apenas os passos, forçados a coincidir com o intervalo entre os dormentes, tinham o efeito de fazer com que ela pensasse na ferrovia. Um algodão cinzento, que não era nem neblina nem nuvem, pairava entre o céu e a serra, fazendo com que o céu parecesse um colchão velho que derramava seu enchimento nas encostas das montanhas. Uma neve suja cobria o chão, não pertencia mais ao inverno nem ainda à primavera. O ar estava úmido, e Dagny sentia de vez em quando uma alfinetada gelada no rosto, que não era nem uma gota de chuva nem um floco de neve.
O tempo aparentava ter medo de se comprometer e parecia ficar numa posição indeterminada, era como a diretoria, pensou ela. A luz morria, e ela não sabia se ainda era tarde ou se já caía a noite do dia 31 de março. Mas estava certa de que era 31 de março. Dessa certeza ela não tinha como escapar. Dagny viera ao Colorado com Hank Rearden para comprar as máquinas que ainda conseguissem encontrar nas fábricas fechadas. Fora como uma busca apressada num grande navio que afundava, antes que ele desaparecesse no fundo do mar. Poderiam ter delegado essa tarefa a funcionários, porém vieram ambos pelo mesmo motivo inconfesso, não resistiram ao desejo de estarem presentes à última viagem do trem, como quem não resiste a dar o último adeus a alguém no seu enterro, embora sabendo que está apenas torturando a si próprio. Estavam comprando máquinas de proprietários questionáveis, em transações de legalidade duvidosa, já que ninguém sabia quem tinha o direito de vender aquelas grandes propriedades mortas, e ninguém jamais questionaria as transações. Haviam comprado tudo o que podia ser removido do que restava da Motores Nielsen. Ted Nielsen tinha largado tudo e desaparecido, uma semana depois de anunciado o fechamento da ferrovia. Dagny sentia-se como quem remexe um monturo de lixo, mas a atividade daquela busca lhe possibilitara suportar os últimos dias. Quando constatou que restavam 3 horas vazias antes da partida do último trem, ficou andando pelo campo, para fugir do silêncio da cidade. Caminhou a esmo por trilhas entre montanhas, sozinha entre as pedras e a neve, tentando substituir seus pensamentos pelo ato de caminhar, sabendo que tinha de sobreviver aquele dia sem pensar no verão do primeiro trem. Porém, quando se deu conta do que estava fazendo, se viu caminhando pelo local dos trilhos da linha John Galt e percebeu que fora para isso que viera ali. Era um ramal que já havia sido desmembrado. Não havia mais sinais, chaves, fios telegráficos, nada, só uma longa faixa de dormentes de madeira largados no chão, sem os trilhos, como os vestígios de uma coluna dorsal, tendo por único guardião uma placa numa passagem de nível abandonada. Pare, olhe, escute. Uma mistura de crepúsculo com neblina descia as encostas e enchia os vales quando ela chegou à fábrica. Na parede da frente havia uma inscrição bem no alto, entre os ladrilhos lustrosos: Roger Marsh, equipamentos elétricos. O homem que quis se acorrentar à própria mesa para não abandonar isso, pensou ela. O prédio estava intacto, como um cadáver no instante após seus olhos se fecharem, quando ainda se espera que ele volte a abri-los. Dagny tinha a impressão de que a qualquer momento se acenderiam luzes por trás das grandes vidraças, sob os longos telhados chatos. Então viu uma vidraça quebrada, pela pedra de algum jovem imbecil, e notou uma única folha de capim brotando nos degraus da entrada principal. Um ódio cego e súbito a fez-se revoltar contra a impertinência daquele capim, pois sabia que tipo de inimigo ele representava, e correu para a frente, se ajoelhou e arrancou a planta pela raiz. Então, ajoelhada à porta da fábrica fechada, olhando para o silêncio enorme da terra, do mato, do crepúsculo, pensou: que diabo você está fazendo? Já estava escuro quando chegou ao fim dos dormentes, de volta a Marshall. Havia alguns meses que Marshall passara a ser a estação final da ferrovia. Havia muito tempo que o trem não ia mais até o Yacht Junction. O projeto de recuperação do Dr. Ferris fora abandonado durante o inverno que agora terminava. A iluminação de rua já estava acesa. Nos cruzamentos, as luzes pairavam no ar, formando uma longa linha de pontos luminosos sobre as ruas vazias de Marshall. Todas as casas melhores estavam fechadas, casas modestas, sólidas e pintadas, bem conservadas. Havia placas em seus gramados, à venda. Mas havia luzes nas janelas das casas baratas e feias que, em anos recentes, tinham adquirido o desleixo típico dos cortiços. Eram as casas das pessoas que não haviam ido embora, daquelas que nunca raciocinam mais do que uma semana à frente. Dagny viu um grande aparelho de televisão novo na sala iluminada de uma casa cujo teto estava afundando, cujas paredes estavam rachadas. Quanto tempo aquela gente achava que as companhias de energia elétrica do Colorado ainda iam durar? Depois sacudiu a cabeça. Aquelas pessoas jamais souberam da existência das companhias de energia. A rua principal de Marshall era uma fileira de vitrines escuras de estabelecimentos falidos. Todas as lojas de artigos de luxo haviam fechado, pensou Dagny, olhando para as placas. Depois estremeceu ao se dar conta do tipo de coisa que agora considerava luxo, coisas a que até os mais pobres antes tinham acesso: lavagem a seco, eletrodomésticos, posto de gasolina, drogaria. Na cidade só restavam os armazéns e os bares.
A plataforma da estação ferroviária estava repleta de gente. As lâmpadas de arco voltaico pareciam destacá-la entre as montanhas, isolá-la como um pequeno palco em que cada movimento estava exposto a galerias invisíveis na noite. Pessoas carregavam bagagens, agasalhavam crianças, discutiam nas bilheterias. O pânico contido que elas traíam deixava claro que, no fundo, tinham vontade era de se jogar no chão e gritar de terror. Era um terror esquivo, como o sentimento de culpa, não o medo que é fruto do conhecimento, mas da recusa em compreender. O último trem já estava na plataforma, e suas janelas formavam uma longa e solitária faixa de luz. O vapor da locomotiva, que as rodas exalavam tensas, não exprimia a alegria de uma energia prestes a ser empregada. Parecia uma respiração entrecortada que é terrível ouvir e que seria ainda mais terrível deixar de ouvir. Ao longe, depois das últimas janelas iluminadas, Dagny viu uma luz vermelha, que assinalava seu vagão particular. Depois daquela luz só havia escuridão. O trem estava lotado, e os tons de histeria que se ouviam no meio da confusão de vozes eram de pessoas que imploravam por um lugar nos vestíbulos e corredores. Havia pessoas que não estavam indo embora, que tinham vindo apenas assistir ao espetáculo, com uma curiosidade vazia, tinham vindo como se soubessem que aquilo era a última coisa a acontecer na sua cidade, talvez, nas suas vidas. Dagny caminhava apressada por entre a multidão, tentando não olhar para ninguém. Alguns sabiam quem ela era, mas não a maioria. Ela viu uma velha com um xale rasgado sobre os ombros, com os sinais de toda uma vida de lutas riscando sua pele preguiada. O olhar daquela mulher era um pedido de socorro sem esperanças. Um rapaz com barba por fazer e óculos de aros de ouro estava em pé sobre um caixote, iluminado por um arco voltaico, gritando para quem passava por ele. Como não há movimento? Olhem só para este trem. Está cheio de passageiros. Movimento é o que não falta. É só que eles não estão lucrando bastante, é por isso que vão deixar vocês morrerem, esses parasitas gananciosos. Uma mulher descabelada correu até Dagny, sacudindo duas passagens e gritando alguma coisa a respeito de datas erradas. Dagny foi obrigada a empurrar pessoas para passar, a lutar para chegar até o fim do trem, mas um homem muito magro, com olhos arregalados de futilidade maliciosa, correu até ela, gritando: "Está tudo muito bom para você, com esse seu casaco caro e seu vagão particular, mas você não vai mandar mais trens para nós, você e esses egoístas." O homem parou no meio da frase, olhando para alguém atrás de Dagny. Ela sentiu uma mão agarrar seu cotovelo. Era Hank Riarden. Ele lhe segurou o braço e a levou em direção a seu vagão. Vendo a expressão em seu rosto, Dagny compreendeu por que as pessoas saíam da frente. No fim da plataforma, um homem pálido e gorducho falava com uma mulher em prantos. Sempre foi assim neste mundo. Os pobres nunca vão ter uma chance enquanto os ricos não forem destruídos. Lá no alto, pairando no espaço vazio, como um planeta em formação, a chama da tocha de um iate se debatia ao vento. Riarden entrou no vagão, mas Dagny permaneceu parada nos degraus da porta de entrada, adiando o instante final. Ouviu o grito de todos a bordo. Olhou para as pessoas que permaneciam na plataforma como quem olha o último bote salva-vidas partir. O chefe de trem passou pelo vagão de Dagny, com a lanterna numa das mãos e o relógio na outra. Olhou para o relógio, depois levantou o rosto a fim de olhar para ela, que respondeu com o gesto silencioso de fechar os olhos e inclinar a cabeça. Dagny viu a lanterna balançando-se no ar antes de virar o rosto, e foi mais fácil suportar o primeiro solavanco das rodas sobre os trilhos de metal Riarden porque, ao entrar no carro, viu Riarden à sua espera. Quando James Taggart telefonou para Lillian Riarden de Nova York dizendo que não tinha nenhum motivo em particular para ligar, que apenas queria saber como ela estava e quando passaria pela cidade outra vez, que não havia milênios, que queria almoçar com ela a próxima vez que ela fosse lá, Lillian entendeu que ele certamente tinha algo muito específico que o levava a procurá-la. Quando ela respondeu, com voz lânguida, que por acaso tinha umas compras a fazer em Nova York no dia seguinte e que adoraria ser convidada para almoçar, ele compreendeu que ela não tinha nada a fazer em Nova York e que iria lá apenas para almoçar com ele. Encontrarão-se num restaurante exclusivo e caro, exclusivo demais e caro demais para ser mencionado nas colunas sociais. Não era o tipo de lugar que Taggart, que adorava publicidade, costumava frequentar, então Lillian concluiu que ele não queria ser visto com ela. Um toque sutil de ironia semi-secreta permaneceu no rosto de Lillian enquanto ela o ouvia falar sobre seus amigos, o teatro e o tempo, cuidadosamente se protegendo com assuntos triviais.
Lilian esperava, graciosamente recostada na cadeira, gozando a futilidade daquele fingimento e o fato de que Taggart fora obrigado a fingir tanto por causa dela. Com uma curiosidade paciente, esperou até que ele lhe revelasse seu objetivo. Realmente, você merece um elogio ou mesmo uma medalha, Jean, disse ela, por estar tão animado apesar de tudo pelo que tem passado. Você não acaba de fechar a melhor linha da sua rede? Ah, é só uma pequena dificuldade financeira, mais nada. É de esperar que ocorram contratempos como esse numa época como a atual, considerando-se o estado geral do país, até que estamos indo muito bem, melhor do que os outros. E acrescentou, dando de ombros, além disso, é uma questão de opinião isso de que a linha Rio Norte era a melhor da nossa rede. Só minha irmã achava isso. Era a menina dos olhos dela. Lilian percebeu o tom de prazer que havia em sua voz. Sorriu e disse: sei. Com a cabeça baixa, Taggart levantou a vista e olhou para Lilian, como se enfatizando o fato de que ele esperava que ela o compreendesse, perguntando: e como ele reagiu? Ele quem? Perguntou Lilian, embora entendesse perfeitamente. O seu marido. Reagiu a quê? Ao fechamento daquela linha. Lilian deu um sorriso alegre. Sei tanto quanto você, Jean. E olhe que sei muito bem. O que você quer dizer? Você sabe muito bem como ele reage a uma coisa dessas, exatamente como a sua irmã está reagindo. Quer dizer, há 2 motivos para alegria nesse desastre, não é? O que ele anda dizendo de uns dias para cá? Ele está no Colorado há mais de uma semana, quer dizer, eu. Lilian parou, havia começado sua resposta num tom descontraído, porém percebeu que a pergunta de Taggart fora muito específica e que seu tom fora muito informal, o que a fez concluir que ele tinha lançado a primeira pergunta ligada ao objetivo do almoço. Ela fez uma pausa momentânea e prosseguiu, num tom ainda mais descontraído: não sei, mas ele deve estar para chegar. Você diria que a atitude dele ainda é, por assim dizer, a de demonstrar resistência? Bem, Jean, no mínimo, era de esperar que talvez os acontecimentos recentes lhe mostrassem as vantagens de uma abordagem menos rígida. Lilian achava graça em deixá-lo na dúvida quanto a se ela estava compreendendo aonde ele queria chegar. Ah, e disse ela, com inocência, seria maravilhoso se de algum modo ele mudasse. Ele está tornando as coisas muito difíceis para si mesmo, como sempre. Mas os acontecimentos sempre acabam nos tornando mais flexíveis, mais cedo ou mais tarde. Já ouviu chamarem de muita coisa, mas nunca de inflexível. Bem, as coisas mudam, e as pessoas mudam com elas. Afinal, é uma lei da natureza de que os animais têm que se adaptar a seu meio. E, posso acrescentar, a adaptabilidade é a característica mais indispensável no momento, por causa de leis que não há as da natureza. As coisas vão ficar muito difíceis, e eu não queria de modo algum que você sofresse as consequências da intransigência dele. Como seu amigo, não queria que você caísse no perigo em que ele deve cair, se não aprender a cooperar. Você é um amor, Jean, e disse ela, carinhosa. Taggart pronunciava as frases lenta e cuidadosamente, equilibrando-se entre a palavra e a entonação, para conseguir manter o nível desejado de semiclareza. Queria que ela entendesse, mas não que entendesse inteiramente, explicitamente, até a raiz, já que a essência da linguagem moderna, que ele aprendera a falar com perfeição, era jamais deixar que ele próprio ou os outros entendessem nada até a raiz. Taggart não precisará de muitas palavras para entender o Sr. Wetherby. Em sua última viagem a Washington, insistira com ele em que a diminuição das tarifas ferroviárias seria um golpe mortal. Os aumentos de salários já haviam sido concedidos, mas as exigências de corte nas tarifas continuavam a ser veiculadas pela imprensa, e Taggart sabia o que isso significava. Se o Sr. Monroe ainda permitisse que tais coisas fossem publicadas, sabia que a faca continuava apontada para seu pescoço. O Sr. Wetherby não dissera nada em resposta a seu apelo. Limitara-se a comentar, no tom de quem faz uma especulação irrelevante: Wesley tem tantos problemas difíceis para resolver. Para que ele possa dar uma folga para todo mundo, do ponto de vista financeiro, ele tem que implementar certo programa de emergência do qual você faz uma ideia. Mas você sabe a grita que seria levantada pelos elementos não progressistas do país. Homens como Riordan, por exemplo. Não queremos dar a ele oportunidade de fazer nenhum grande gesto. Wesley daria muito a quem conseguisse manter Riordan na linha, mas acho que isso ninguém consegue. Se bem que posso estar enganado. Talvez você entenda mais disso que eu,
já que Riarden é mais ou menos seu amigo, vai às suas festas, essas coisas. Olhando para Lilian, Taggart disse: tenho observado que a amizade é a coisa mais valiosa da vida, e seria uma falta minha eu não lhe dar provas da amizade que tenho por você. Mas eu jamais a questionei. Taggart baixou a voz, como quem faz uma advertência muito séria. Creio que devo lhe dizer, como um favor de amigo, embora seja confidencial, que a atitude de seu marido tem sido discutida em esferas elevadas, muito elevadas. Estou certo de que você entende o que quero dizer. Era por isso que detestava Lilian Riarden, pensou Taggart. Ela conhecia as regras do jogo, mas o jogava com variações inesperadas. Era contra todas as regras olhar para ele de repente, rir dele, depois de todos aqueles comentários que davam a entender que ela não entendia quase nada, dizer explicitamente, mostrando que entendia até demais. Ora, meu querido, é claro que sei o que quer dizer. Você quer dizer que o objetivo deste excelente almoço não é me fazer um favor, e sim conseguir que eu lhe faça um favor. Quer dizer que é você quem está em apuros, e bem que precisava que eu lhe fizesse um favor para conseguir vantagem numa negociação que está fazendo nas tais esferas elevadas. E você está me lembrando da promessa que lhe fiz de conseguir o que você queria. O espetáculo que Riarden deu no tribunal não era bem o que eu queria, retrucou Taggart, irritado. Não era isso que você me deu a ideia de que ia acontecer. Realmente não era, disse ela, tranquila. Certamente que não. Mas, meu querido, será que você achava que eu não sabia que, depois desse espetáculo, ele não seria muito popular nas altas esferas? Realmente acha que me dizer isso é me fazer uma revelação altamente confidencial e um favor? Mas é verdade. Ouvi falarem dele e achei que devia lhe dizer isso. Tenho certeza de que é verdade. Sei que estão falando dele. Sei também que, se pudessem fazer alguma coisa com ele, já o teriam feito, logo depois do julgamento. E com que prazer! Por isso sei que ele é o único de todos vocês que não está correndo nenhum perigo no momento. Sei que são eles que estão com medo dele. Você está vendo como eu o entendo bem, meu querido? Bem, se você acha que me entende, devo confessar que, de minha parte, não entendo você nem um pouco. Não sei o que você está querendo fazer. Bem, estou apenas pondo as coisas em pratos limpos, para que você saiba quanto precisa de mim. E, agora que está tudo em pratos limpos, é minha vez de lhe dizer a verdade. Eu não traí você, apenas fracassei. O espetáculo dele no julgamento foi uma coisa que eu não esperava, uma surpresa tão grande para mim quanto para você. Maior ainda. Eu tinha bons motivos para não esperar por aquilo. Mas alguma coisa deu errado. Não sei o que foi. Estou tentando descobrir. Quando eu conseguir, cumprirei minha promessa. Então você terá toda a liberdade de se apossar do feito e dizer aos seus amigos nas altas esferas que foi você que o desarmou. Lilian, disse Taggart, nervoso, eu falei sério quando disse que estava ansioso para lhe dar provas de minha amizade. Assim, se tem alguma coisa que eu possa fazer por... Ela riu. Não tem. Sei que está falando sério. Mas não tem nada que você possa fazer por mim. Nenhum favor de espécie alguma. Não há o que negociar. Eu realmente sou uma pessoa não comercial. Não quero nada em troca. Que pena, Jim. O fato é que você vai ter que continuar à minha mercê. Mas então qual é o seu interesse nisso? O que ganha com isso? Ela se recostou, sorrindo. Este almoço. A oportunidade de ver você aqui, de saber que você teve de me procurar. Os olhos de Taggart reprimiram um lampejo de raiva. Depois suas pálpebras se apertaram lentamente e ele, também, se recostou na cadeira, enquanto sua expressão relaxava, assumindo um ar de leve zombaria e satisfação. Mesmo com aquele lodaçal de coisas não ditas, não explicitadas, indefinidas, que constituía seu código de valores, Taggart pôde perceber qual dos dois dependia mais do outro e qual era o mais desprezível. Quando se separaram à porta do restaurante, Lilian foi para a suíte de Riarden no Hotel Wayne Falkland, onde às vezes ficava quando ele não estava lá. Andou de um lado para outro durante cerca de meia hora, como quem está imerso em reflexões. Então pegou o telefone, com um gesto tranquilo, porém com ar de quem tomou uma decisão. Ligou para o escritório de Riarden na siderúrgica e perguntou à senhorita Ives quando ele ia voltar. O Sr. Riarden estará em Nova York amanhã? Chegando no cometa Taggart, Senhora Riarden, informou a senhorita Ives, com sua voz límpida e cortês. Amanhã? Que ótimo! Senhorita Ives,
poderia me fazer um favor? Ligue para Gertrude lá em casa e diga a ela que não me espere para jantar. Sim, vou pernoitar em Nova York. Desligou, olhou para o relógio e ligou para o florista Duane Falkland. Aqui é a senhora Riarden, disse ela. Gostaria que 2 dúzias de rosas fossem entregues no camarote do Sr. Riarden no Cometa Taggart. E hoje à tarde, quando o trem passar por Chicago. Não, sem cartão, só as flores. Muito obrigada. Telefonou para James Taggart. Jim, você me envia um passe para a sua plataforma de passageiros? Quero me encontrar com meu marido na estação amanhã. Hesitou entre Balf Elban e Bertrand Scudder. Optou por Elban, telefonou para ele e combinou de se encontrarem à noite para jantar e assistir ao musical. Então foi tomar um banho e ficou deitada na água tépida, relaxando, lendo uma revista de economia política. No fim da tarde, o florista telefonou. Nosso escritório de Chicago nos disse que não pôde entregar as flores, Senhora Riarden, disse o homem, porque o Sr. Riarden não está a bordo do cometa. O senhor tem certeza? Perguntou ela. Absoluta, Senhora Riarden. Nosso agente soube na estação de Chicago que não havia nenhuma reserva em nome do Sr. Riarden. Verificamos com o escritório de Nova York da Taggart Transcontinental só para confirmar e fomos informados de que o nome do Sr. Riarden não consta da lista de passageiros. Sei. Então cancele as flores, por favor. Obrigada. Ficou sentada ao lado do telefone por um momento, de senho franzido. Depois ligou para a senhorita Ives. Desculpe-me por ser um pouco avoada, senhorita Ives, mas estava afobada, não anotei e agora não tenho certeza do que me disse. O Sr. Riarden volta amanhã? Pelo cometa? Perfeitamente, senhora Riarden. A senhora não está sabendo de nenhuma mudança de planos dele? Não. Aliás, falei com o Sr. Riarden há mais ou menos 1 hora. Ele ligou da estação de Chicago e comentou que tinha pressa de voltar para o trem, pois o cometa estava prestes a partir. Perfeito. Muito obrigada. Pôs-se de pé num salto assim que ouviu o ruído do telefone desligando e sentiu que sua privacidade estava garantida. Começou a andar de um lado para outro, com passos irregulares, tensos. Então parou, acometida de uma ideia súbita. Só havia uma única razão pela qual um homem faria uma reserva num trem com um nome falso. Ele não estava viajando sozinho. Os músculos faciais de Lillian lentamente relaxaram, formando um sorriso de satisfação. Era uma oportunidade com que ela não contara. Na plataforma do terminal da Taggart, mais ou menos à altura da metade do trem, Lillian Riarden observava os passageiros que desciam do cometa. Em seus lábios via-se um esboço de sorriso e havia uma faísca de animação em seus olhos sem vida. Ela olhava de um rosto para outro, virando a cabeça de um lado para outro espasmodicamente, com o entusiasmo desajeitado de uma menina. Estava ansiosa por ver a cara que Riarden faria quando, com a amante ao lado, ele a visse ali. Seu olhar corria esperançoso para todas as jovens vistosas que saltavam do trem. Não era fácil. De início eram apenas umas poucas figuras que apareciam aqui e ali, mas logo começou a sair gente de todos os lados, formando uma corrente sólida que ia toda para o mesmo lado, como se sugada por um vácuo, mal sendo possível distinguir pessoas específicas. As luzes ofuscavam mais do que iluminavam, apenas destacando aqui e ali uma mancha branca contra um fundo escuro. Lillian tinha que se esforçar para não ser arrastada pela invisível corrente. Quando seu olhar deparou com Riarden no meio da multidão, ela se surpreendeu. Não o vira saltar, mas lá estava ele, caminhando em sua direção, vindo de uma das extremidades do trem. Ele estava sozinho e, como sempre, caminhava depressa, com as mãos no bolso da capa. Não havia nenhuma mulher ao seu lado, ninguém além de um carregador com uma mala que Lillian reconheceu como sendo a do marido. Numa fúria de decepção e incredulidade, ela olhou desesperada ao redor, na esperança de divisar alguma figura feminina que pudesse ter ficado para trás. Estava certa de poder identificar o tipo de mulher que ele escolhera. Não via ninguém que lhe parecesse plausível. Então viu que o último vagão era particular e que a figura parada à sua porta, conversando com algum funcionário da ferrovia, não uma mulher de estola de peles e véus, e sim uma moça com um paletó sóbrio que enfatizava a graça incomparável de um corpo esbelto, era Dagny Taggart. Então compreendeu. Lillian, o que houve? Ouviu a voz de Riarden, sentiu sua mão agarrando-a pelo braço, o viu olhando para ela como quem olha para alguém que de repente passa mal.
Ele estava olhando para um rosto vazio e um olhar vago de terror. O que houve? O que você está fazendo aqui? Oi, Henry. Vim me encontrar com você. Por nada em particular. Só porque me deu vontade de encontrar com você. O terror desaparecera de seu rosto, mas ela falava com uma voz estranha, impessoal. Eu queria ver você, foi um impulso repentino, e eu não pude resistir, mas você parecia estar passando mal. Não. Talvez eu me sentisse um pouco estranha, está tão abafado aqui. Não pude resistir, porque me lembrei do tempo em que você me via com prazer. Foi uma ilusão momentânea que eu quis recriar, falava como quem recita uma lição decorada. Ela sabia que tinha que falar, enquanto sua mente se esforçava para aprender todas as implicações de sua descoberta. As palavras faziam parte do plano que havia arquitetado, se ela o encontrasse depois que ele recebesse as rosas no trem. Riarden não disse nada e ficou a olhar para ela, com a testa franzida. Estava com saudade de você, Henry. Sei o que estou confessando. Mas sei também que isso não significa mais nada para você. As palavras não condiziam com o rosto tenso, os lábios que se mexiam com esforço, os olhos que a toda hora se desviavam dele e percorriam toda a extensão da plataforma. Só queria lhe fazer uma surpresa. Um olhar de astúcia e determinação reaparecia em seus olhos. Riarden a tomou pelo braço, mas ela o repeliu, com um gesto um pouco brusco. Você não vai me dizer nenhuma palavra, Henry? O que quer que eu diga? Você acha tão detestável assim a sua esposa vir recebê-lo na estação? Lilian olhou para a plataforma. Dagny Taggart estava se aproximando deles, mas Riarden não a via. Vamos, disse ele. Ela não se mexeu. Acha mesmo? Perguntou. O quê? Você acha isso detestável? Não acho. Apenas não compreendo. Fale sobre a sua viagem. Estou certa de que você fez uma viagem muito agradável. Vamos. Em casa a gente conversa. E quando é que tenho oportunidade de conversar com você em casa? Lilian prolongava as palavras impassivelmente, como se as esticasse para ganhar tempo, por algum motivo que Riarden não podia imaginar. Eu imaginei que talvez pudesse lhe roubar alguns momentos de atenção entre a estação e seus compromissos de negócios e todas essas coisas importantes que ocupam todos os seus dias e noites, todas essas suas grandes realizações, como: Oi, senhorita Taggart, disse ela, seca, num tom de voz alto e estridente. Riarden virou para trás. Dagny estava passando por eles, mas parou. Como vai? Disse ela a Lilian, curvando-se, com um rosto impassível. Desculpe, senhorita Taggart, disse Lilian, sorrindo, me perdoe por não saber a fórmula apropriada de condolências para esta ocasião. Reparou que Dagny e Riarden não se cumprimentaram. A senhorita está voltando do enterro do seu filho com meu marido, não é verdade? Os lábios de Dagny formaram uma sutil linha de espanto e desprezo. Inclinou a cabeça, como que se despedindo, e seguiu em frente. Lilian fitou de repente o rosto de Riarden, como se para enfatizar o olhar. Ele a olhou indiferente, sem entender. Ela não disse nada. Acompanhou Riarden sem dizer uma palavra quando ele se virou para se afastar. Permaneceu calada no táxi, o rosto voltado para o outro lado, enquanto seguiam para o N. Falkland. Riarden tinha certeza, enquanto contemplava a boca contorcida da mulher, que uma violência extraordinária fervia dentro dela. Jamais a vira experimentar qualquer espécie de emoção forte. Ela se virou para encará-lo assim que se viram a sós na suíte. Então é essa? Perguntou ela. Riarden não esperava aquilo. Olhou para ela, sem conseguir acreditar que escutara direito. É Dagny Taggart que é sua amante, não é? Ele não respondeu. Por acaso, sei que você não reservou nenhum camarote naquele trem. Agora sei onde dormiu nas últimas 4 noites. Você vai admitir ou quer que eu mande detetives fazerem perguntas para a tripulação dos trens da Taggart e para os criados dela? É ela ou não é? É, e respondeu ele, calmo. A boca de Lilian se contorceu com uma risada feia. Seu olhar estava perdido na distância. Eu devia ter adivinhado. Devia. Por isso que não deu certo. Sem entender, ele perguntou. O que não deu certo? Lilian deu um passo para trás, como se para lembrar a si mesma da presença do marido. Vocês já, quando ela foi à nossa casa, aquela festa. Vocês já, não. Depois.
A grande empresária acima de qualquer suspeita, qualquer fraqueza feminina. O grande cérebro desligado de qualquer preocupação corporal. Riu. A pulseira, acrescentou, com um olhar parado que dava a impressão de que as palavras estavam jorrando por acidente da torrente de seus pensamentos. Era isso que ela representava para você, foi essa arma que ela lhe deu. Se você realmente entende o que está dizendo, é isso. Acha que vou deixar você escapar impunemente? Escapar? Olhava para ela com incredulidade, com uma curiosidade fria e surpresa. É por isso que, no seu julgamento, ela parou. O que tem meu julgamento a ver com isso? Ela tremia. Você sabe que não vou permitir que isso continue. O que isso tem a ver com meu julgamento? Não vou permitir que você fique com ela. Ela, não. Qualquer uma, menos ela. Ele deixou passar um momento e perguntou, com voz pausada: por quê? Eu não permito. Você vai largá-la. Riarden olhava para ela sem expressão. Mas esse seu olhar fixo, pensou Lilian, é a resposta mais perigosa que ele pode dar. Você vai largá-la, abandoná-la, nunca mais vai vê-la. Lilian, se você quer conversar sobre o assunto, há uma coisa que precisa ter em mente: nada neste mundo pode me fazer largá-la. Mas eu exijo. Eu já lhe disse que você pode exigir qualquer coisa, menos isso. Riarden viu uma expressão curiosa de pânico surgir nos olhos da mulher. Não era um olhar de compreensão, e sim de uma feroz recusa em compreender, como se ela quisesse transformar a violência de suas emoções numa cortina de fumaça, como se quisesse não que a fumaça a impedisse de ver a realidade, mas que fizesse com que a realidade deixasse de existir. Mas eu tenho o direito de exigir. Sua vida é minha propriedade. Minha, pelo juramento que você fez. Você jurou fazer minha felicidade. Não a sua, a minha. O que já fez por mim? Você nunca me deu nada, nunca sacrificou nada, nunca pensou em outra coisa que não fosse você mesmo, o seu trabalho, as suas usinas, o seu talento, a sua amante. E eu? Eu tenho meus direitos. Estou cobrando. Você é a conta que eu possuo. Foi a expressão no rosto dele que fez com que a voz de Lilian fosse subindo de tom cada vez mais, de grito em grito, até o terror. O que ela via não era raiva nem dor nem culpa, e sim um único inimigo inviolável, a indiferença. Você já pensou em mim? Gritou ela na cara de Riarden. Já pensou no que está fazendo comigo? Hank, você não tem o direito de continuar, sabe que está me fazendo sofrer as maiores torturas cada vez que dorme com aquela mulher. Não suporto isso, não suporto pensar nisso por um minuto. Você vai me sacrificar em nome dos seus desejos animalescos? Será que você é tão objeto, tão egoísta assim? Você pode comprar seu prazer ao preço do meu sofrimento? Pode, se o preço que eu pago é esse? Não sentindo nada além do vazio do espanto, Riarden observou uma coisa que havia percebido vagamente no passado e agora estava vendo em toda a feiura de sua futilidade. O espetáculo de uma pessoa implorando por piedade, com ameaças e exigências repletas de ódio. Lilian, disse ele, muito tranquilo, eu faria mesmo que isso lhe custasse a vida. Ela ouviu. Ouviu mais do que ele próprio sabia e estava disposto a se ouvir dizer. O que mais o chocou foi que ela não gritou de raiva, e sim se tornou calma de repente. Você não tem o direito, disse ela, com uma voz sem vida, com a impotência vergonhosa de quem sabe que as próprias palavras não têm sentido. Sejam quais forem os direitos que você tem sobre mim, disse ele, nenhum ser humano pode ter sobre outro direitos que exijam que este anule sua própria existência. Ela é tão importante assim para você? Muito mais que isso. A expressão pensativa voltara ao rosto de Lilian, mas nela essa expressão parecia astúcia. Não disse nada. Lilian, é bom que você saiba a verdade. Agora você pode fazer sua opção com pleno conhecimento de causa. Pode se divorciar de mim ou pode querer continuar como estamos. São as duas únicas opções que você tem. É tudo o que eu posso lhe oferecer. Acho que você sabe que quero o divórcio. Mas não lhe peço sacrifícios. Não sei que espécie de conforto você encontra no nosso casamento, mas, se é isso que quer, não vou pedir que abra mão dele. Não sei por que você pode ainda me querer agora, não sei o que você procura, que espécie de coisa é a sua felicidade, nem o que vai ganhar com uma situação que me parece intolerável para nós dois. Por todos os meus padrões, você já deveria ter pedido o divórcio há muito tempo. Por todos os meus padrões, manter nosso casamento será uma fraude atroz. Mas meus padrões não são os seus.
Não compreendo os seus padrões, jamais os compreendi, mas os aceito. Se essa é a sua forma de me amar, se poder dizer que a minha esposa lhe dá algum tipo de prazer, não sou eu quem vai lhe roubar esse prazer. Se fui eu quem não cumpriu a palavra dada, vou expiar minha falta na medida do possível. Você sabe, é claro, que eu podia comprar um desses juízes modernos e conseguir um divórcio na hora que quisesse. Não vou fazer isso. Vou manter minha palavra, se é isso que você quer, mas essa é a única forma como eu posso fazê-lo. Agora faça a sua opção. Mas, se optar por ficar comigo, está proibida de falar nela, de dar a entender a ela que você sabe, se voltar a se encontrar com ela algum dia. Você está proibida de se meter nessa parte da minha vida. Lilian ficou parada, olhando para ele, com o corpo mole e caído para frente, como se sua postura deselegante fosse uma espécie de desafio, como se ela não quisesse se dar ao trabalho de se impor uma atitude elegante por amor a ele. Senhorita Dagny Taggart, disse ela e deu uma risada. A supermulher, acima de qualquer suspeita por parte das esposas comuns. A mulher que só pensava no trabalho e lidava com os homens como se fosse um deles. A mulher inteligente que admirava você platonicamente, pela sua genialidade, suas usinas e seu metal. Deu uma risada. Eu devia ter percebido que ela não passava de uma fêmea que queria de você o mesmo que toda fêmea quer de um macho qualquer, porque você é tão competente na cama quanto é no escritório. Sei que posso falar dessas coisas com conhecimento de causa. Mas ela é capaz de dar mais valor a isso que eu, já que ela admira todos os tipos de competência e provavelmente já deu para todos os empregados da ferrovia. Lilian parou porque viu, pela primeira vez na vida, o tipo de olhar que indica que um homem é capaz de cometer um assassinato. Mas ele não estava olhando para ela. Lilian não sabia nem mesmo se ele estava vendo ou ouvindo sua voz. Ele estava ouvindo sua própria voz dizendo as palavras de Lilian, dizendo-as para Dagny no quarto da casa de Elise Wyatt, onde listras de sol riscavam a cama. Estava vendo, nas noites do passado recente, o rosto de Dagny nos momentos em que seu corpo deixava o dela, uma expressão radiante que era mais que um sorriso, era um olhar de juventude, de manhã que nasce, de gratidão por estar viva. E via também o rosto de Lilian tal como já o vira na cama a seu lado, sem vida, com olhos esquivos, um esgar impotente nos lábios e a expressão de quem é cúmplice de alguma falta indecente. Compreendeu quem era o acusado e quem era o acusador, percebeu como era obsceno permitir que a impotência se colocasse como virtude e amaldiçoasse o poder da vida como pecado, e viu, com a clareza da percepção direta, a terrível feiura de uma crença que já fora sua. Foi apenas um instante, uma convicção sem palavras, um conhecimento apreendido como sentimento, deixado aberto em sua mente. O choque o trouxe de volta à presença de Lilian, ao som de suas palavras. Subitamente, a mulher não era para ele mais do que uma presença inconsequente com quem era necessário lidar no momento. Lilian, disse ele, com uma voz sem ênfase que não lhe concedia nem mesmo a distinção da raiva, você nunca mais vai falar sobre ela comigo. Se o fizer outra vez, vou reagir como reagiria a um marginal, vou lhe dar uma surra. Nem você nem ninguém tem o direito de falar nela. Lilian olhou para ele. É mesmo? Perguntou ela. Era um som estranho, como se a frase fosse jogada, deixando um gancho implantado em sua mente. Ela parecia estar examinando uma visão que se descortinava perante seus olhos. Com voz tranquila, cansada e ao mesmo tempo surpresa, ele disse: achei que você gostaria de descobrir a verdade. Achei que você preferiria, em nome do que quer que seja, do amor ou do respeito que já sentiu por mim, descobrir que, se eu traí você, não foi por um prazer barato e superficial, não foi por uma corista, e sim pelo sentimento mais limpo e mais sério da minha vida. Lilian se virou para ele como se acionada por uma mola feroz, involuntária, com o esgarno do ódio estampado no rosto. Ah, seu idiota! Riarden não disse nada. Ela recobrou a compostura, com um leve sorriso de ironia secreta. Você por acaso está esperando por minha resposta? Perguntou ela. Não, não vou pedir o divórcio. Jamais espere por isso. Vamos continuar como estamos, se foi isso que ofereceu e se é isso que acha que pode continuar oferecendo. Quero ver se você pode desrespeitar todos os princípios morais impunemente. Riarden não a ouviu quando ela pegou o casaco dizendo que ia voltar para casa. Mal notou quando ela fechou a porta ao sair. Ficou parado, imobilizado por um sentimento que jamais experimentara antes. Sabia que teria de pensar depois, pensar e compreender,
mas no momento só queria observar a coisa maravilhosa que estava sentindo. Era uma sensação de liberdade, como se estivesse sozinho no meio de uma correnteza infinita de ar puro, e como se do peso que antes lhe esmagava os ombros só restasse a lembrança. Era uma sensação de imenso alívio. Era a consciência de que não lhe importava o que Lilian sentisse, o que ela sofresse, o que acontecesse com ela, e mais ainda, não apenas isso não lhe importava, mas ele tinha consciência, uma consciência luminosa e sem culpas, de que não havia motivo para tais coisas importarem. Fim do capítulo 5. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Até o próximo capítulo.